fim de operar com eficácia na terra, a igreja primitiva dependia da orientação de seu cabeça no céu. De que maneira, porém, o Senhor Jesus revelava sua vontade aos seus servos? Ele lhes apresentou sua estratégia geral quando disse: Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Depois da ascensão, Jesus revelou sua vontade de diversas maneiras. Pedro e os outros discípulos foram orientados pelas Escrituras do Antigo Testamento, Salmo capítulo 69, versículo 25, a escolher um sucessor para Judas Iscariotes, em Atos capítulo 1, versículos 15 a 26. E pelo menos 5 ocasiões o Senhor Jesus dirigiu os seus servos por meio de visões. Note isto com Ananias, no capítulo 9, versículos 10 a 16, Cornélio, em capítulo 10, versículo 3, Pedro, em capítulo 10, versículos 10 e 11 e 17, e Paulo 2 vezes, uma em Atos capítulo 16, versículos 9 a 10, em Atos capítulo 18, versículo 9. Em 2 casos, a orientação foi transmitida por intermédio de profetas. Note isto em capítulo 11, versículos 27 a 30, capítulo 21, versículos 10 e 12. Outras ocasiões, outras vezes, os cristãos foram guiados pelas circunstâncias, foram dispersos ou impelidos por perseguições. Veja Atos capítulo 8, versículos 1 a 4, capítulo 11, versículo 19, capítulo 13, versículos 50 e 51 e capítulo 14, versículos 5 e 6. Os magistrados civis pediram a Paulo e Silas que deixassem Filipos, no capítulo 16, versículos 39 e 40. Posteriormente, as autoridades transferiram Paulo de Jerusalém para Cesareia, capítulo 23, versículo 33. O apelo do apóstolo a César resultou em sua ida a Roma, no capítulo 25, versículo 11. E o naufrágio alterou os planos desta viagem, capítulo 27, versículo 41 e capítulo 28, versículo 1. Algumas orientações foram dadas por intermédio do conselho e da iniciativa de outros cristãos. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé a Antioquia, no capítulo 11, versículo 22. Ágabo profetizou uma fome, e sua predição levou a igreja de Antioquia a levar uma oferta para os santos da Judéia, em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Os irmãos de Antioquia enviaram Paulo e Barnabé a Jerusalém, capítulo 15, versículo 2. Judas e Silas foram escolhidos pela igreja de Jerusalém para acompanhar Barnabé e Paulo, capítulo 15, versículos 25 a 27. Ao partirem para a segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram encomendados à graça de Deus pelos irmãos, capítulo 15, versículo 40. Paulo levou Timóteo consigo quando deixou Listra, capítulo 16, versículo 3 de Atos. Os irmãos em Tessalônica enviaram Paulo e Silas a Bereia devido à ameaça de violência, capítulo 17, versículo 10. Os irmãos de Bereia, por sua vez, providenciaram para que Paulo deixasse a cidade pelo mesmo motivo, capítulo 17, versículos 14 e 15. Por fim, Paulo enviou Timóteo e Erasto a Macedônia, capítulo 19 e 22. Além desses métodos de orientação, em várias ocasiões Deus se comunica diariamente com seus servos. Um anjo do Senhor conduziu Filipe ao eunuco etíope, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo falou aos profetas e mestres em Antioquia enquanto oravam e jejuavam, capítulo 13, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Atos capítulo 16,
versículo 6, e impediu também de ir a Bitínia, capítulo 16, versículo 7. Em resumo, os cristãos primitivos receberam a orientação de Deus pelos seguintes meios. Nós vemos que eles receberam pelas Escrituras, visões e profecias, pelas circunstâncias, por conselhos e iniciativa de outros cristãos, comunicação direta, possivelmente interna e subjetiva. Em nossos dias, nós não podemos limitar a maneira como Deus pode orientar um cristão. Ele pode usar de várias maneiras, até algumas que nós já citamos, de Atos, do livro de Atos, da experiência dos primeiros cristãos. Mas hoje nós temos uma vantagem que eles não tinham naquela época, que é o Novo Testamento, ou pelo menos as epístolas completa, o Novo Testamento completo, que serve de orientação plena e completa para o crente e para o povo de Deus. Como também inclui, sem dúvida, o Antigo Testamento. Então o crente, lendo a palavra de Deus, dia a dia, Deus está falando com ele através da sua palavra. Então, dependendo da situação, o Espírito Santo vai usar uma palavra adequada que já o crente tem lido. Para o crente ter orientação da palavra de Deus, ele precisa ler, ele precisa conhecer. O Espírito Santo vai trazer a memória, vai trazer ao coração, à alma daquele crente, a palavra que ele leu, uma passagem que talvez está até esquecida por ele, mas mediante aquela circunstância, o Espírito Santo traz aquela palavra que ele leu e ele vai lembrar daquela situação. Outra maneira do crente ter orientação divina é através da oração. Se pela palavra de Deus, se pela Bíblia Deus fala conosco, pela oração nós falamos com Deus. Deus não é limitado para usar orientações para o crente. Ele pode fazer de várias maneiras. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.